E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o depoimento, vou te apresentar o depoimento de uma aluna que saiu do manequim GG para o manequim M, deu muito trabalho para a costureira dela e simplesmente saiu de uma vida com escape urinário para uma vida sem escape urinário. Essa é a história da Márcia, eu posso falar o nome dela aqui à vontade porque ela fez um depoimento em vídeo, se apresentando. E eu vou contar um pouquinho dessa história hoje para ti, inclusive eu estou bem feliz sobre isso. Meu nome é Carolina Tain, eu sou habilitada hipopressivo e especialista em reabilitação da diástase. E bom, no vídeo de hoje eu estou trazendo para ti o depoimento de uma aluna muito especial para mim. Vou falar um pouquinho, vou começar a falar um pouquinho de como foi todo o processo dela, tá? A Márcia, lá em 2020, para ser mais exata, 2020 ela teve Covid. Ela estava acima do peso e ela tinha indicação de uma abdominoplastia, né? Ela teve uma gestação gemelar e ela tinha essa indicação de abdominoplastia. Estava acima do peso, né? Teve Covid, tinha escape urinário, até então eu nem sabia do escape urinário, fiquei sabendo da Covid, né? E começou a treinar comigo ainda online, porque naquela época estava proibido, né? A questão de personal, essas coisas presencialmente. Então a gente começou a treinar online e no momento da avaliação dela, quando eu fiz a avaliação online, ela falou assim: Carol, eu tô com muita dificuldade de respirar por conta da Covid, eu tô com medo porque dói tudo. Ela sentia muita dor aqui nessa região do tórax, né? E aí eu expliquei para ela do que se tratava, né? Das costelas dela, que ela tava seio muito pesado, ela tava com uma postura, então toda vez que ela tentava respirar um pouco mais forte, um pouco mais profundo, essas costelas, toda essa musculatura precisava expandir, né? E isso incomodava ela, visto que ela tinha passado muito tempo recolhida, encolhida. Então toda essa face, todo esse tecido muscular, toda essa costela, né, precisando trabalhar essa parte da mobilidade, isso estava atrapalhando bastante ela. Mais ainda a questão do diafragma dela, que estava extremamente rígido. Então a gente fez a avaliação por vídeo e na época eu percebi que o diafragma dela estava muito rígido, muito dolorido, muito sensibilizado por conta de tudo isso, né? O diafragma também carrega muitas emoções, tá, gente? Então vale a pena a gente ter um olhar para ele assim, com mais cuidado, com mais carinho, também tentando buscar algumas respostas, algumas soluções para o que a gente está vivendo, tá bem? Estou fazendo só esse parêntese aqui rapidinho, mas num outro vídeo eu venho falando um pouco mais profundamente e só a respeito do diafragma. Então, assim, a gente começou a fazer essa avaliação, terminamos, ensinei a respiração do hipopressivo para ela, assim como eu ensino para todas as minhas alunas, né? E ali ela já começou a praticar. Tirou as fotos dela do antes, né? E começou a praticar. E aí a Márcia, ela vinha de um período muito sedentária, trabalho, casa, filhos, né? Muita demanda, uma rotina muito pesada. Ela também cuida dos pais dela. Então, assim, uma rotina muito... onde ela não tinha muito tempo para si, né? E aí eu comecei a apresentar a questão dos 5 minutos para ela, dos 5 minutos para ela. E ela começou a treinar. Quando a gente teve a oportunidade de estar juntas, quando liberou a questão do atendimento presencial, ela me chamou, ela me contratou como personal e ali a gente começou a desenvolver uma relação, né, e uma rotina mais intensa também. Então a Márcia, ela já vinha apresentando melhorias por conta do hipopressivo, né, mas ela não tinha ainda a constância. Ela não tinha constância, mas ela já tinha aquele cuidado dos 5 minutos diários, isso ela já tinha. E aí ela começou a me relatar. Primeiro foi a melhora na respiração,
depois veio a melhora na questão intestinal, depois veio a melhora na diminuição das medidas e a questão da incontinência urinária, que isso incomodava muito ela. Por ela ter uma profissão que requer muito trabalho na rua, né, externo, com cliente e tal, ela não tinha muita opção, né, de onde fazer xixi. Vou falar o português bem claro. Então, assim, isso eu compartilho muito porque também é uma realidade minha, tá? Só que é um pouquinho diferente a minha, mas daqui a pouco eu explico. Vamos focar na Márcia. Então, assim, trabalho externo, às vezes dava vontade de fazer xixi, não sabia onde podia fazer xixi, e aí prendia o xixi, não tomava água, então tudo isso foi virando uma bola de neve. Então, imagina, eu tô com vontade de fazer xixi, não posso fazer xixi. Eu tô com sobrepeso, tô com uma indicação de uma abdominoplastia, né? Ou seja, a diástase tá ali apresentada, né? Além dos excessos, né? De flacidez, de gordura, tudo isso, né? De pele também. E eu preciso esvaziar minha bexiga, né? E aí todo dia, o tempo todo, imagina, pelo menos aí 2, 3 vezes por dia, né? A pessoa querer fazer xixi e não poder fazer xixi no momento que precisa, que sente vontade. E aí tudo isso foi gerando aí um descontrole, uma descompensação nessa bexiga e surgiu, né, essa incontinência urinária dela, tá? Esse escape de xixi dela. E aí tu imagina, trabalhando na rua, como ela trabalhava, como ela trabalha ainda, a tendência é a gente não tomar água, e eu compartilho disso. Às vezes, dependendo de como vai ser a minha rotina do dia, eu evito tomar água para ter que evitar banheiros, né? Ficar procurando banheiros, enfim. É sobre isso, e isso também pode virar um tema, um assunto para um outro vídeo. E aí a gente começou a treinar junto, e aí ela começou a fazer acompanhamento nutricional também. Por quê? Porque ela começou a ganhar constância, ela começou a gostar de ter esse momento do cuidado dela, né? E aí a Márcia, ela saiu do manequim GG pro manequim M. Eu me lembro perfeitamente dela dando muito trabalho para a costureira dela. Ela dizia, mana, toda semana praticamente eu tô indo na costureira, porque toda semana eu vou vestir uma roupa e ela tá folgada, aí tá feia e não fica legal em mim. E eu preciso ajustar, porque agora essa é a nova eu, né? Então, assim, a gente passou por esse ajuste de roupa, lingerie nova, tudo isso, assim, ela precisou adquirir, porque, assim, foi uma perda muito grande, né, assim. Então, de peso, porque ela começou a fazer dieta, reeducação alimentar, de rotina, né, porque ela ganhou constância fazendo o treino de musculação e o hipopressivo, e do próprio hipopressivo em si, que trouxe para ela uma diminuição de abdômen, uma capacidade de trabalhar melhor essa musculatura profunda, né, da região abdominal dela, do core dela. E aí melhorou a questão de intestino, melhorou a questão da postura. Isso ela fala no vídeo e eu preciso dizer para vocês que ela apresentava uma escoliose, né? Tanto que nas primeiras fotos lá, sempre tinha um ombro maior do que o outro, sempre tinha um bumbum mais alto que o outro. E aí eu olhava aquilo, Márcia, a gente precisa corrigir isso, a gente precisa corrigir isso. E até que a gente foi conseguindo, através de muito trabalho, estímulo da musculatura profunda, corrigir essa descompensação, né? Corrigir essa curva na coluna dela, que é a escoliose. Daí melhorou também a questão da postura, melhorou dor nas costas, melhorou a circulação, né? Trabalha muito, dirige muito, anda muito, também sentia dor nas pernas. E ela ficou muito, muito, muito feliz. Tanto assim que, apesar de não estarmos mais juntas, né, profissionalmente falando, ela continua mantendo. Então, assim, todas as vezes que tem um projeto, um desafio online que eu lanço, ela sempre adquire. Por quê? Porque nesse meio, né, do hipopressivo, do treino online, do cuidado consigo mesma, né, dos 5 minutos diários. Então, assim,
Ela é uma pessoa extremamente disciplinada quando ela decide. Ela é uma pessoa que ela é muito comprometida consigo mesma, então a alimentação dela melhorou muito, a questão da água melhorou muito, o sono ainda nem tanto, por quê? Porque é muita demanda, né? Externa e doméstica também, né? De trabalho e doméstica também, né? E ela foi melhorando tanto ao ponto de não conseguir mais voltar para aquela antiga versão dela, entende? Então, assim, ela adquiriu esse novo corpo e ela manteve. Tanto que ela, de vez em quando, ela manda foto para mim, sabe? Peito no lugar, abdômen no lugar, roupas bonitas, postura bonita, autoestima lá em cima, porque ela simplesmente, não vou dizer que ela se rendeu, mas ela absorveu dentro da rotina dela esse novo estilo de vida. E eu tenho certeza, e ela deixa muito claro isso também, que foi através do hipopressivo, foi através daqueles 5 minutos diários que ela começou a ganhar constância, porque ela logo começou a ver resultados, ela logo começou a ver melhorias. E aí ela foi tomando gosto por aquilo, gosto em se cuidar, perceber as roupas mais folgadas ao invés de apertadas, como era antigamente, né? Então, assim, as pessoas elogiam muito ela. A gente tem pessoas em comum, que a gente conhece em comum, e as pessoas às vezes chegam para falar comigo, sabem que ela treinou comigo, né? Nossa, eu vi a Márcia, como ela tá linda, mulher, parece que ela fez cirurgia. E, gente, ela não fez. E por que ela não fez? Porque foi uma decisão dela, tá? Ela disse, não, eu vou me cuidar até onde eu consigo, sem procedimento nenhum. E ela tem conseguido. E eu preciso dizer para vocês que ela não é uma menininha de 25, 30 anos. Ela já é uma jovem de 50 anos. Então, assim, a gente sempre pensa assim, ai meu Deus, mas eu vou me cuidar agora, né? Não me cuidei lá atrás, por que eu vou me cuidar agora? Sim, vai se cuidar agora, porque tá viva, tá bem, teve a percepção de que precisa se cuidar, de repente caiu a ficha, de repente tomou um susto quando foi lá no médico, né? E precisou, sim, olhar para si, para ter esse cuidado, né? Do corpo, de dentro para fora, como eu sempre falo, de dentro para fora e de fora para dentro também. Então, observar melhor a alimentação, a hidratação, né? Então, o que come, o que bebe, pessoas ao redor também, né? O círculo, né, de amizades também precisa melhorar às vezes. Você mesmo se nutrir, né? Emocional também, né? O psicológico também, para poder continuar nessa caminhada. Nem sempre é fácil, mas da feita que tu experimenta, né, o que é escolher a roupa que tu quer vestir e não vestir aquela que te cabe, te olhar no espelho e dizer assim, caraca, tu já pensou, mulher, sair do manequim GG pro M? Vocês têm noção de quanta medida foi perdida ali, sabe? Então, assim, escutar elogios sinceros das pessoas, né? Elogios sinceros das pessoas, imaginarem até que ela fez cirurgia. Então isso não tem preço, sabe? Estar de bem com a vida, ir ao médico e o médico parabenizar, olhar os exames e dizer assim, caramba, como tu tá bem, continua. E recentemente ela voltou para academia, ela estava sem academia, né? Ela voltou à academia e está recomeçando a questão da musculação, de exercícios aeróbicos. Então, assim, apesar da gente não estar junto mais, né, fisicamente, como profissionalmente falando, né, por conta de agenda, de demanda dela e minha também, mas a gente segue conectada, além da amizade, através dos 5 minutos diários, que ela pratica lá, ela faz a massagem na barriga dela. Então, todo esse autocuidado, do se querer bem, da autoestima, do autocuidado, que tanto a musculação quanto o hipopressivo trazem, ela adquiriu na vida dela, ela incorporou, tanto assim que
ela incentiva muitas pessoas a se cuidarem, porque ela é um case de sucesso, ela é o case de sucesso dela. E eu vou deixar com vocês agora, né, sem maiores suspenses, vamos dizer assim. Eu vou deixar com vocês o depoimento dela, tá? Depois a gente ainda trocou umas figurinhas pelo WhatsApp. Eu falei assim, lembra que quantos números tu perdeu? Aí ela, ai meu Deus, é mesmo, eu saí do GG pro M. E lembra que eu tive que levar um monte de roupa pra costureira e tal? E assim, tudo isso eu lembro, isso é muito vivo na minha memória, sabe? Então eu fico muito feliz de poder ter participado desse momento dela, né? Dessa virada de chave dela. E sigo feliz porque ela segue se cuidando, né? Então é isso, vou deixar com vocês o depoimento dela a seguir. Um beijo grande e fiquem com Deus. Tchau, tchau, até a próxima. Meu nome é Márcia Duarte e hoje eu vou dar meu depoimento sobre o hipopressivo. Eu faço hipopressivo desde a pandemia, quando eu conheci a Carol e ela me apresentou os exercícios de respiração. E desde lá, o problema que eu tinha relacionado à incontinência urinária simplesmente desapareceu. Além disso, eu tinha aquela barriguinha caída, aquela pochetezinha, né, que toda mulher se sente incomodada com aquilo. E isso me ajudou também a ir levantando essa barriguinha caída, lógico, ela tá caída, mas não é mais como antes. Ajudou a fazer o meu alinhamento, porque como eu tenho uma perna mais curta do que a outra, era visível, né, que eu ficava um pouco pensa para um lado do que mais para o outro. E hoje eu tenho esse alinhamento aqui perfeito, graças a Deus. Também melhorou o funcionamento do meu intestino. Então, assim, o hipopressivo, ele só trouxe benefícios para minha vida. E nós, com a maturidade, com o avanço da idade, é normal essa perca de xixi, né? Essa perca urinária, às vezes a gente espirra, e no meu caso, que sempre prendi muito, né? E porque trabalho muito na rua, acabava acontecendo. Então, assim, o hipopressivo, ele trouxe diversos benefícios para minha vida. A questão da própria disciplina com a atividade física. Além do hipopressivo, eu também faço atividades físicas normais de academia, musculação. E é isso, gente. Eu recomendo muito. Quem ainda não faz, trate de fazer. Não sabe o que está perdendo.